Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 16 de fevereiro de 2019, e dando continuidade à nossa série sobre os médiuns falidos. Nós vamos falar sobre o caso da Mariana, que caiu pela incompreensão familiar. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, esse caso está narrado no capítulo 9 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier. Não é um caso tão extenso como os demais, porém toca numa problemática muito importante ao nosso entendimento, que são as inúmeras dificuldades que as mulheres, principalmente, passam para exercer a sua mediunidade. Seja porque o pai não aceita a religião da filha, seja porque o marido não aceita o trabalho espiritual da esposa. Infelizmente, travestido de amor, ainda a nossa sociedade procura exercer um controle muito grande sobre a crença das mulheres. Então vamos lá. Deixando a Celine em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Assim digo porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dado a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença. Incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos.
Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muitas responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões, e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Muito bem, apesar de ter chamado esse caso Mariana, porque é o único nome que é colocado, na verdade são duas senhoras que estão conversando, porque caíram mais ou menos pelas mesmas razões. Eu tenho feito um grande esforço aqui no canal para mostrar às pessoas que a mediunidade é um compromisso, uma responsabilidade que acarreta consequências. Principalmente porque hoje em dia é muito comum, até mesmo através de canais no YouTube, etc., difundir a visão de que a mediunidade é uma coisa opcional, quando não é. Aliás, ela só é opcional no mundo espiritual. É o próprio espírito que decide se vai trabalhar ou não com a mediunidade, por isso a escolha é feita antes da encarnação. Quando a mediunidade se manifesta em alguém aqui na Terra, é a consequência de uma escolha feita no passado. Não é para escolher no presente é para cumprir. A responsabilidade, portanto, é muito grande. E embora possamos, como diz aqui no caso, sempre trazer muitas desculpas e pretextos para fugir às culpas, nós não vamos conseguir. Do lado de lá, ninguém vai nos pegar no colo, passar a mão na cabeça e dizer: eu sei como seu marido foi difícil, eu sei como seu pai era teimoso, como seus filhos eram complicados, não tem problema. Não. Seria muito fácil, muito agradável, e eu mesmo seria um dos que gostaria que a vida fosse um mar de rosas, que o médium viesse simplesmente para cumprir a sua tarefa mediúnica, sem passar por perrengues financeiros, sem adoecer, sem contar com incompreensão familiar. Seria ótimo se assim fosse, mas não é. Nós somos espíritos falidos, em provação na Terra, portanto vamos encontrar um contexto muitas vezes árido, mas perfeitamente passível de vencimento. Se assim não fosse, Deus seria injusto. E Ele não coloca maior peso em nossas costas do que nós podemos carregar. Então é muito importante para você que está me ouvindo, se você passa por problemas de incompreensão familiar, que você reflita profundamente sobre tudo que eu vou trazer aqui hoje. Então vamos lá. Mariana estava se queixando que não conseguiu cumprir a sua tarefa mediúnica porque seu marido nunca se conformava. Aparentemente, Mariana era uma médium psicógrafa, porque ela faz referência ao receituário, que era uma modalidade de psicografia muito comum no começo do século XX, quando não havia assistência médica de qualidade para as pessoas, se é que há hoje, mas naquela época era muito pior. Então, os próprios médicos espirituais vinham dar conselhos, orientações, tratamento, etc., às pessoas. Então ela está dizendo, se os enfermos me procuravam, meu marido ficava nervoso. Se o pessoal do centro me chamava para os estudos, ele ficava ciumento, e que chegava até colocar as filhas contra ela. A outra senhora, mais sensata, responde, sempre temos recursos e pretexto para fugir às culpas. Há de convir que com o socorro da boa vontade sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Eis aqui, portanto, uma receita. Se você que está me ouvindo passa por dificuldades familiares, se a sua família não te apoia, não te aceita, coloca 1000 dificuldades, a receita não é brigar, não é bater de frente, não é discutir. É trabalhar em silêncio.
que seu exemplo fale mais alto que as suas palavras. Chegará o momento em que as pessoas vão dizer: nossa, desde que fulano entrou naquele terreiro, ela é outra. Desde que ciclano entrou para aquele centro, ele é outro. Então, o exemplo fala muito mais alto que as nossas palavras. E se todos nós examinarmos o nosso contexto, nós sempre vamos encontrar algum tempo para fazer o bem. Bom, e por fim Mariana remata: em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Esta é uma advertência a todos os médiuns. Nós reclamamos demais. Nós exigimos da espiritualidade coisas que nós não estamos prontos para ter. Nós queremos sempre ter dinheiro, nós queremos saúde perfeita, nós queremos paz na família, no trabalho, mas e nosso concurso para isso? Não podemos esquecer que na Terra somos nós que devemos construir, e a espiritualidade nos apoia, não é o contrário. Muita gente acha que é dever dos espíritos construir para a própria pessoa uma vida perfeita. Pera lá, não é bem assim. Bom, depois a companheira diz: teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Assim digo porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Olha que forte isso, né? Olha a responsabilidade da mediunidade. Viemos à terra para construir com Jesus, não para que nossos caprichos sejam atendidos. Então você que está me ouvindo, se você é médium, está começando agora a desenvolver, se você acha que a espiritualidade está aqui para te servir, você está totalmente errado. Você vai vivenciar provas, dificuldades, incertezas, dúvidas, desconfianças, incompreensões, mas tudo isso existe para fortalecer a sua vontade, a sua fé, o seu espírito. É isso que nós temos que nos atentar e é isso que nós não podemos esquecer. Depois ela continua: não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Isso também é muito importante para as nossas reflexões. Muitas pessoas procuram convencer os familiares à força, debates intermináveis, disputas de quem sabe mais, quem está certo e quem está errado. Isso é bobeira, é perda de tempo. Não devemos jamais forçar ninguém a acreditar em nosso ponto de vista. O que temos que fazer é trabalhar em silêncio, para que as pessoas vejam através do nosso exemplo, não das nossas palavras, que tal caminho espiritual tem feito bem ao nosso espírito. E ela continua: quase mensalmente Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões, e não trocávamos apenas os insultos, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Então, você fica ali debatendo com o pai, debatendo com o marido, debatendo com os filhos, debatendo com a tia, não são apenas palavras, tem muita energia. Aí o clima fica pesado, o corpo fica ruim, dá aquela preguiça. Então nós temos que estar atentos em relação a isso. Vamos lembrar, nós médiuns viemos à Terra num contexto de prova. Aqui estamos para enfrentar as adversidades da vida, porque temos capacidade de vencer à medida que isso nos torna mais fortes enquanto espíritos. Por isso não devemos fugir da luta, muito menos esperar compreensão dos familiares. Devemos trabalhar em silêncio,
confiando em Deus e na providência divina, sabendo que se eu fizer a minha parte, a espiritualidade fará a dela. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.